Oi pessoal, tudo bom? Primeiramente, obrigado por estar aqui, dedicando esse tempo em assistir essa minha primeira videoaula online. Então eu gostaria de estar aqui hoje com você falando da lógica que tem por trás da toxina botulínica voltada para face. A toxina botulínica usada na harmonização orofacial. Muitos de vocês já trabalham com toxina botulínica e acredito que tem alguma dificuldade em determinados casos, e eu quero estar aqui com você falando a respeito de dicas de planejamento e execução para que você comece a ter resultados mais positivos na clínica. Então eu vou passar alguns pontos que eu acho fundamental aqui. Eu me chamo Vitor Natal, para quem não me conhece, um pouco do meu histórico, e eu trabalho com harmonização orofacial, tenho mestrado em reabilitação oral, implantodontista e terminei minha especialização em bucomaxilofacial também. Então eu queria falar com vocês a respeito da toxina botulínica, voltada para a harmonização orofacial, e eu vou trazer alguns pontos que eu acho bem relevantes na análise e avaliação do paciente. E o que eu queria falar com vocês vai ficar focado em dica, avaliação, planejamento e execução. É isso que eu quero trazer aqui, algo bem resumido, bem objetivo, para tentar somar na clínica, na sua clínica, no seu dia a dia, nos seus pacientes. Algo que eu acho interessante, que eu ainda não vi muito sendo abordado, algo que a gente trabalha bastante no dia a dia, mas dentro de harmonização orofacial, dentro de toxina botulínica, para a face eu não vejo muita abordagem sobre o assunto, que é quando a gente divide a face em terços, em 3 terços. A gente está acostumado a fazer essa divisão, muitas vezes para reabilitação com prótese sobre implante, às vezes também para ver a dimensão do paciente. Então, uma coisa que a gente ainda não ficou muito atento a isso, eu uso na clínica, eu quero trazer essa dica para você, é a gente dividir esses terços e avaliar principalmente a transição entre os terços, essa área de transição entre terço superior e médio e entre terço médio e terço inferior. E eu vou mostrar porquê disso para vocês, vocês vão começar a identificar um pouquinho melhor isso na análise do paciente, na clínica. Por conta disso, olha só, quando a gente tem essa transição e começa a observar a dinâmica muscular que tem por trás disso, você começa a identificar a necessidade de alguns pontos de toxina e alguns pontos não aplicar toxina. Porque a gente tem, aplicando aqui a máscara da musculatura, a gente tem na parte superior o músculo frontal, onde ele exerce força tensionando para cima. Então o vetor de força aqui é levando essa parte do terço superior da face para o topo. Em contrapartida, a gente tem a região de glabela e o orbicular dos olhos tensionando para baixo. Então aqui costumo brincar, faz um cabo de guerra, enquanto um puxa em um sentido, o outro faz o sentido oposto. Isso é importante para a gente tentar buscar um equilíbrio entre o terço, essa transição do terço superior e o terço médio. Então, quando a gente começa a observar isso, vocês vão observar que alguns pacientes na clínica, na avaliação, eles têm a tendência de conversar com a gente levantando a sobrancelha, mantendo ela tensionada o tempo todo, e alguns já ficam com aquela cara mais fechada, um aspecto mais bravo. Isso é automático, isso aí a gente acaba tendo no dia a dia. Então a gente vê a real necessidade de abordar uns pontos e outros não. Então a gente começa a avaliar um pouco melhor. Pensando já no que a gente tem de transição entre o terço médio e o terço inferior, a gente também tem isso, essa oposição de forças. No nosso terço médio, os músculos zigomático maior e menor trabalhando, atuando para cima, elevador de lábio e asa do nariz, tensionando para cima também. E fazendo a oposição, temos o orbicular do lábio, que ele acaba trabalhando para o centro, mas aqui a gente tem uma força exercida para baixo, juntamente com o depressor do ângulo da boca. E ainda tem um outro músculo mais lateral, que a gente tem o platisma também, fazendo essa força atuando para baixo. Então a gente tem que pensar nesse equilíbrio também da transição entre o terço médio e terço inferior. Daí que a gente avalia alguns pacientes sorriso gengival, a necessidade de diminuir a potência desses músculos elevadores, e alguns pacientes com deglutição atípica ou com aquele lábio do sorriso invertido, aquele lábio triste, onde ele tem uma atuação muito ativa do depressor do ângulo da boca e tem a necessidade de a gente abordar com toxina botulínica também. Pensando nisso, a gente vai pensar numa avaliação de equilíbrio para o paciente. Então, de uma maneira geral, quando a gente começa a avaliar o paciente e divide a face em terços, nesses terços que a gente começa a observar principalmente a região de transição deles.
Então, resumindo como fica o paciente numa avaliação, quando você estiver conversando com ele, percebendo principalmente a dinâmica da musculatura facial na conversa, como ele se expressa, você começa a ter essa abordagem mais direcionada, não muito focada, voltada só para aquela queixa do paciente. Você começa a ter uma avaliação mais global, mais completa. E a face fica assim. Vocês observam que o terço médio ele acaba tendo os dois sentidos, as duas direções de força, que é uma área até que acaba prejudicando um pouco mais a estética. A gente, quando vai pensar também em fazer preenchimento, a gente aborda muito esse terço médio, porque é uma área que sofre mais os sinais de envelhecimento. Então a gente tem o paciente resumidamente dessa maneira. Então isso vai ser muito importante para você ter uma avaliação um pouco melhor na sua clínica, principalmente ficar de olho nas áreas de transição entre esses terços, terço superior, médio e terço inferior. Fica uma dica aí de abordagem de análise do paciente na clínica. Era isso que eu tinha para passar nesse vídeo rápido, algumas dicas, algumas orientações de uma maneira geral. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode me mandar mensagem, fica meu contato aqui e eu fico à disposição para esclarecer as dúvidas. É só entrar em contato por algum desses canais aqui. Obrigado, até a próxima, um abraço, até mais.